Telhados, então, pessoal. Com relação aos telhados, nós chegamos a ver em estruturas de madeira, justamente porque a maior parte dos telhados, pensando aí na cobertura das edificações, são realizadas em estruturas de madeira, tá? Sempre que isso acontece, não, é bastante usual também o emprego de estruturas metálicas para produção de estruturas relacionadas a telhado. Então, depois, na sequência, com relação às estruturas metálicas, mais adiante nós falaremos também o uso dessas estruturas metálicas para a composição de telhados. No caso agora, como a gente está falando de madeiras, a gente vai ver principalmente esse emprego aí de madeiras, tá bom? Então, bom, telhado, parte superior aí da edificação, aquela destinada a dar proteção, né, principalmente das intempéries, chuva, neve, vento, etc. Além disso, também protege a edificação e os seus componentes. Quais componentes? Os componentes de instalações. Então, por exemplo, a própria laje, ela é protegida do sol, da insolação excessiva, que pode gerar tensões em função de dilatação térmica, né, um aquecimento. A mesma coisa com relação à chuva, no caso de umidade. A neve, a mesma coisa. Neve, por exemplo, além da umidade, tem a questão do peso, né? Geralmente as lajes são planas, né, horizontais e planas. Se você não tem um telhado inclinado que faça esse devido escoamento, acaba gerando um acúmulo de carga numa estrutura, né? Então, justamente por esse motivo que a gente vê aquele telhado tipo enxaimel, né? Construção tipo enxaimel, em ambientes onde é comum se ter nevadas, né, nevascas, justamente pelo fato de não, para que não haja o acúmulo de neve e, consequentemente, acúmulo de carregamento, né. Então, dar a inclinação adequada, isso vai depender muito do tipo de telha, existem telhas que são mais propícias com inclinações menores ou maiores, tá? E drenar, no caso, as águas pluviais, aquelas águas de chuva, então a gente vai ter o direcionamento desse elemento. Outra função bastante importante, e quando falávamos de concreto armado eu citei isso, que é a questão do conforto que a estrutura do telhado, né, e o telhado como um todo, vai gerar na questão térmica para a laje, né? Então, nós citamos lá o uso, por exemplo, de elementos de enchimento nas lajes de concreto armado, com isopor. Então, o isopor é um melhor isolante térmico do que o elemento cerâmico. Entretanto, se seja em um caso ou outro, né, ou seja, cerâmico ou isopor, eu tiver um telhado e entre o telhado e a laje eu tiver um espaçamento razoável, já vai minimizar e muito esse aquecimento e, consequentemente, o conforto térmico dentro da edificação, né? Então, é bastante comum, muitas vezes, se utilizar telhados um pouco mais altos em regiões de intenso calor, justamente para que esse colchão de ar, ou não apenas colchão de ar, né, bolsão de ar também pode ser denominado, acaba sendo bem mais funcional do que se eu tiver a telha rente à cobertura. Hoje em dia é bastante comum o uso de platibanda, né, e o telhado embutido por dentro da platibanda. Geralmente e muitas vezes o uso de telhas metálicas, né, que também é uma tendência atualmente. Nessas condições, a inclinação não é tão grande, são inclinações pequenas, e esse colchão, esse bolsão de ar entre a laje, entre a estrutura da laje e a própria estrutura do telhado, ela é pequena, e com isso esse conforto que eu citei, esse conforto térmico, ele já não é tão efetivo, né? Vamos imaginar aqui, né? A platibanda de um lado, a platibanda depois ali do outro, e aí, consequentemente, não, não tão efetivo, justamente pela inclinação não ser tão grande e o bolsão também não ser tão grande, né? Quando se utiliza
elementos e estruturas de telhado, como nós vamos ver na sequência, sem o emprego de platibandas, a altura que se tem, o bolsão de ar, o colchão de ar que existe nessa região entre a laje de cobertura e a estrutura de telhado, e o próprio telhado, no caso, geralmente tendem a gerar melhores confortos térmicos e, consequentemente, acústico também. Né? Quanto maior esse bolsão de ar, também gera um melhor conforto acústico. Né? Aqui está citando o conforto térmico especificamente, mas vale também para o quesito acústico. Ok? Então, estrutura de telhado, aqui o madeiramento, né? O madeiramento do telhado, que é o que a gente, a forma como nós chamamos, né? A estrutura do telhado, o madeiramento do telhado, é a própria estrutura. Aqui nesse caso, basicamente, o telhado se apresenta quase que apoiado na própria alvenaria, né? Na alvenaria da edificação. Isso pode acontecer ou não, dependendo da condição que se quer utilizar, da condição que se quer ter dentro da edificação. Perceba também que além de se ter a estrutura do telhado, que a gente vai visualizar daqui a pouco o nome desses componentes, é possível visualizar o beiral, né, essa região externa aqui que vai passar além das paredes da edificação, então, que são os beirais. Okay? Então, esse telhado, em sua parte externa, sob aspecto de superfície plana. É claro que essa superfície plana, a função principal é melhorar o escoamento de água. Imagina se a superfície que tem aqui a queda do telhado não fosse plana, fosse ondulada, né? Então, com isso, dificultaria um pouco esse escoamento. E, então, essas superfícies planas são denominadas as águas. Então, cada queda aqui, né, essa região para cá é basicamente uma água, aquela região para lá é outra água, essa região para cá, para a esquerda, é outra, para lá, à direita, é outra. Então, cada uma dessas são as denominadas águas, né, que é a mesma coisa, né, para a esquerda, outra ali para a direita, e assim sucessivamente, né. Aqui nessa região também tem, né, aqui um pouquinho para a direita e assim por diante, ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, a composição... Dúvidas, pessoal? Não? Então, a composição do telhado, da estrutura do telhado, ela se dá de modo dividido, né? Ou seja, eu tenho a estrutura principal, temos a estrutura secundária e os próprios elementos de cobertura, tá? A estrutura principal é aquela que, no geral, compreende a tesoura. A tesoura é o elemento principal da estrutura do telhado, a gente vai ver na figura adiante. E, na sequência, os seus contraventamentos, os elementos que vão travar essas tesouras no sentido transversal. A estrutura secundária do telhado, ela vai apoiar na principal, ou seja, esses elementos aqui, eles vão apoiar na tesoura, cada um numa ordem, na figura vai ficar mais fácil visualizar, e esses elementos aqui, eles vão ser os responsáveis por receber a cobertura efetivamente. E essa cobertura efetivamente são, no caso, as telhas. Tá bom? Então, aqui, com essa figura, é mais fácil nós visualizarmos esses componentes, né? Então, como eu disse, a estrutura principal, a tesoura, são esses elementos que vão fazer a função de vencer o vão. Olha só, ela vence o vão, porque aqui de um lado eu tenho um determinado apoio, okay? Um apoio de um lado, um apoio do outro aqui, né? Um cada lado aqui, fazendo as vezes de elemento de apoio. Esse elemento de apoio pode ser uma alvenaria, como aquele caso que nós vimos anteriormente, na outra figura. Também pode ser um elemento de estrutura em concreto armado mesmo, ou um outro elemento de madeira, pilares de madeira, paredes produzidas em madeira, paredes produzidas em alvenaria, vigas em concreto armado, vigas em estrutura metálica.
Aonde a tesoura se apoia, pode ser de qualquer outro tipo de material que vai receber esse carregamento. Nas estruturas usuais, né, aqui na nossa região, né, em São Paulo, geralmente a estrutura do telhado se apoia sobre a estrutura de concreto armado ou estrutura de alvenaria, né? Então, se for uma obra em alvenaria, o telhado vai se apoiar sobre a alvenaria. Se for uma estrutura de concreto armado, laje de concreto armado, a estrutura de madeira ela pode se apoiar sobre esses elementos de concreto armado ou de alvenaria, como eu citei. Pode até, de repente, ter um apoio aqui central, tá? Não especificamente nesse caso, mas poderia ter, não obrigatoriamente precisam ser só 2 apoios, podem ser 3, 4 apoios, aí vai depender do tipo de cobertura em cada caso, vai depender de quantas águas o telhado ele tem também, tá bom? Então, a ordem, ela vai se dar, né? Anotem aí, para vocês não se perderem, a ordem de apoio. O primeiro elemento é a tesoura, depois é a terça, depois o caibro e, por fim, as ripas, ok? Então, se nós pensarmos na ordem inversa, tá? Vou até colocar aqui no canto, 5 é a própria cobertura, tá? Não tá exemplificado nesse desenho aqui agora. O desenho seguinte, na figura seguinte, vai ser melhor de visualizarmos, tá? Cobertura, basicamente as próprias telhas, tá bom? Aqui seria o quinto. Então, se eu for pensar em ordem inversa, conforme elas vão sendo carregadas ao longo da estrutura, a estrutura de cobertura, que é composta aí principalmente pelas telhas, existem outros componentes que nós vamos falar na sequência, mas basicamente as telhas. Essas telhas se apoiam nas ripas, as ripas vão se apoiar nos caibros, os caibros se apoiam nas terças e as terças se apoiam na tesoura. Essa tesoura, que é, como eu citei agora mesmo, vão se apoiar ou na estrutura de alvenaria ou na estrutura de concreto armado, que é o que mais acontece aqui na nossa região, aqui em São Paulo, por exemplo. Bom, além dessas condições, o conjunto formado aí principalmente pelos caibros e ripas é o que nós chamamos também de trama, tá? Então, o conjunto de caibros mais ripas, ou seja, forma o que nós chamamos de trama do telhado, tá? Estruturas que vão receber os próprios elementos das próprias coberturas, no caso, as telhas. Tudo bem, pessoal? Seguindo aqui, agora um pouco mais simples de visualizar. Então, como eu falei para vocês, aqui nessa figura não está mostrando o nome, tá? Mas, repito, aqui nós temos as tesouras, são aqueles elementos principais aí. São os elementos, seria o número 1 lá que eu falei para vocês. Aqui o 2, né? O 3, o 4 e o 5, né? Na ordem que eu citei anteriormente. Okay? Inclusive, na sequência vertical aqui, elas estão ocorrendo exatamente na sequência de carregamento. Perceba que esse conjunto que eu citei, ó, item 3, item 4, a gente falou, que nós chamamos ali de tramas. Ok? Trama do telhado. Ok, pessoal? Então, a tesoura, ela é caracterizada por esse elemento como um todo, né? Dentro da tesoura, nós temos outros componentes que, na sequência, nós visualizaremos. Mas esse componente aqui, né, esse triângulo mesmo, né, como a gente pode ver, é o que forma a tesoura em si. Okay? Importante ter essa sequência na cabeça, tá, pessoal? 5, 4, 3, 2, 1. Né? Telhas, ripas, caibros, terças e tesouras, por fim. Lembrando que as tesouras depois vão apoiar em alguns outros elementos, alvenaria ou estrutura de concreto armado. Outra coisa importante a citar é que as
o item 5, ou seja, a cobertura, que são as próprias telhas, elas podem estar compostas de outros elementos. Por exemplo, as calhas, os rufos, tá? A própria utilização de elementos de impermeabilização ou mantas, né? A gente fala de impermeabilização, mas o termo correto são as mantas, né? Que são colocadas sob a telha, ou seja, por baixo da telha. Essas mantas, elas possuem duas funções principais, né? Duas, quase três, digamos assim. A função principal é a questão térmica. Então, geralmente são mantas que produzem uma proteção térmica bastante interessante. Então, ela minimiza o calor passado entre a telha e esse entreforro, entre a estrutura de concreto. Outra situação é, se por acaso uma telha, uma determinada telha, ela se quebra, a hora que essa manta, a hora que a água cai, ela vai bater na manta e vai escorrer por baixo da telha, só que por cima da manta, né? Porque a manta vai exatamente abaixo aqui da telha. Então, se alguma telha está quebrada, trincada, a água desce, cai na manta e ela vai escorrer. Lembrando que o ideal é a manta também aqui no final desaguar em alguma calha, ou se não tiver calha, a água vai escorrer pela manta e isso aqui vai cair para fora, né? Da projeção da construção para fora da edificação. Tá? Então, a primeira função é a proteção térmica da manta. Segunda função dessas mantas é auxiliar na impermeabilização do telhado, ou seja, evitar que alguma telha quebrada, uma telha trincada permita um vazamento. Né? E uma outra condição também é minimizar a entrada de animais, a entrada de bichos aí para a parte interna, no forro, né, que é justamente a parte de baixo ali do telhado. Então, muitas vezes, uma fresta ou outra que pode ser encontrada embaixo de alguma telha, é bastante usual você ter, por exemplo, ou o passarinho fazendo algum ninho, ou o morcego mesmo tentando entrar e fazer ninho no forro, né? Então, essa manta também ajuda nessa composição, por isso que eu falei anteriormente, que essa manta tende a ter aí em torno de duas ou três motivos aí, dois ou três motivos de importância, né? Aqui nessa outra figura, dá até para visualizar melhor, ok? Eu apenas discordo dessa figura a questão da manta, tá? Se vocês observarem nesse ponto aqui, a manta está, pela projeção, por baixo da trama, por baixo da estrutura, né? Usualmente, tem observado aí na prática do mercado, é essa manta estar sobre a trama e sob a telha, né? Ou seja, por cima da trama, olha só aqui a denominação trama, tá vendo? Que é o conjunto de caibros e ripas, né? Então, a manta ficar por cima da trama e por baixo do telhado mesmo, ou melhor, da telha como um todo, né, por aqueles motivos que falamos anteriormente. Ok? Então, além daqueles elementos estruturais, como vimos, ou seja, tesoura, terças, caibros e ripas, temos alguns outros elementos do telhado, que aí, no caso, né, a gente consegue visualizar melhor nessa figura um pouco mais completa, além da manta, como eu já citei, além da trama, como a gente já falou também, que é o conjunto aí de caibros e ripas, agora a gente consegue observar outros componentes. Percebam aqui a questão da tesoura, tá? Elemento principal de sustentação, transfere o peso do telhado para a estrutura, seja alvenaria, seja estrutura de concreto. Então, tesoura, na sequência as terças, olha só, terças apoiadas sobre as tesouras e sustentam os caibros. Tesoura é esse elemento aqui, ó, pessoal, daqui ele vai para lá, daqui ó, ele vai para lá, tá? Mesma coisa que antes. Aqui ele vai para lá e assim por diante. Então, aqui em azul, aqui, nesse caso agora, em azul claro, são as especificações das terças, ok? Por cima das terças, os caibros, aí os caibros eles estão no sentido perpendicular às terças, olha só, os caibros estão aqui descendo, né? Geralmente os caibros possuem seção um pouco mais quadrada, né? Enquanto a tesoura
e a terça possui uma seção mais retangular, né, dá para visualizar, olha só, se eu fizer um corte aqui na seção da terça, eu tenho elementos mais retangulares. Os caibros, não, os caibros eles possuem seções um pouco mais quadradas, tá? Então, se assemelham mais com um elemento quadrado igual a este aqui agora. Pela figura a gente consegue até observar essa condição, ok? Além disso, nós temos aí os elementos ainda componentes do telhado, como estávamos falando, olha só, a própria telha, tá? O próprio elemento de telha, que faz a função de cobertura, como eu citei, e na própria telha, lembrando aqui que a gente tem as devidas águas, né? Uma para cada lado aqui, por exemplo. E aí, esse conjunto de águas, ele vai formar outros elementos, outros componentes que são importantes, igualmente importantes. Então, lá em cima, a cumieira, o ponto mais alto. Cumieira é o ponto mais alto do telhado. Na sequência, o espigão. O espigão é a mesma função da cumieira, digamos, só que a questão é que a cumieira, além de ela estar no ponto mais alto, ela está na horizontal. O espigão é como se fosse uma cumieira, só que diagonal, inclinada, né? Então, perceba que ela faz a mesma função de remontar, ou seja, sobrepor as telhas que estão inclinadas e ela vai fazendo um acabamento nessa região, ok? Aqui, no caso, a gente tem um canto, ou melhor, uma quina, né? Uma quina onde a água não desce aqui, né? Porque aqui é o ponto mais alto do telhado. A água está descendo daqui para cá, né? Descendo aqui para cá. Então, é um ponto mais alto, a água não desce por ela. Diferente desse outro elemento aqui, ó, que se chama água furtada. Então, o espigão, assim como a cumieira e o espigão, eles possuem formatos desse tipo, né? Justamente para ser colocados sobre os elementos, sobre as telhas que estão de cada lado dele, seja no caso da cumieira, ou seja no caso do espigão. Agora, a água furtada, ela possui outro formato, que é justamente o formato coletor, onde a água vai cair nele, porque o telhado está aqui, a água vai descer, né? Vai descer aqui, e aí por isso que é água furtada, a água vai ser coletada nesse elemento aqui, ó. Ok? E geralmente, aqui no final dessa água furtada, né, não é obrigatório, mas geralmente você tem um bocal aqui que é onde vai fazer a coleta. Aí, lógico, depende de como é a estética, o formato do telhado. Esse elemento água furtada, importante você também saber, que ele também é conhecido, nós vamos ver na figura adiante, como rincão. Tá? Então, depende aí também do local, né, região do país, da pessoa que está falando. Né? Então, água filtrada ou rincão, é a mesma condição. Além desses elementos da cobertura, ou seja, da telha mesmo, nós temos a empena, ou oitão. O que é empena do telhado ou oitão do telhado? Essa região que nós estamos vendo aqui. Pode não ter uma tesoura aqui, a tesoura está aqui dentro, tá? E aqui eu tenho, muitas vezes vocês já podem ter visto, uma região que é preenchida, né? É preenchida aqui com alvenaria ou às vezes até com a própria estrutura do telhado. Essa parte frontal aqui, né? Toda essa região aqui, ó, é a região que nós chamamos de oitão ou empena do telhado. Tá? O elemento que vai fazer a resistência, digamos assim, do telhado, vai fazer compor a estrutura, é a tesoura. Essa região de empena ou oitão, ela é mais uma condição aí de fechamento, você tem o fechamento entre o forro e a própria estrutura, a própria cobertura do telhado. Tá? Entre o forro que está aqui embaixo e a própria cobertura, lateralmente, para não ter esse vazio, esse vão aqui lateralmente, você tem o que a gente chama de empena ou oitão. Além desses elementos, a gente tem, né, a testeira e os beirais, né? Testeira é o elemento que está fazendo aqui, às vezes, né? Muitas vezes a gente vê essa testeira ornamentada, muitos de vocês já podem ter visto aí, né? Se coloca na frente do telhado aqui, próximo ao beiral, geralmente madeira mesmo,
todo ornamentado, né, em função do recorte da madeira. Então, esse elemento aí são as testeiras, ok? E o beiral, no caso, está sendo composto aí juntamente com a testeira, onde muitas vezes nesse beiral é aquela região que avança, né? Então, eu tenho a edificação, e aí a região que vai avançar do telhado é que vai ser o beiral. Então, vamos pensar aqui no telhado clássico, e aqui essa região, então, a gente tem denominada como beiral, né? Então, aqui, isso aqui é o que a gente chama de beiral, aquilo que se projetou além da projeção, além da alvenaria, por exemplo, da edificação, né? Foi projetado além da edificação. E aqui nesse ponto aqui, né, exatamente nessa região, é onde é feita a testeira, tá? Onde se coloca a testeira, né? Então, se eu for pensar isso daqui vendo de frente, eu veria lá um elemento de madeira que geralmente pode ser ornamentado desse tipo, pode ser reto, aí vai depender da questão da função estética que vai ser utilizada naquele local. Na sequência, uma outra figura que vai compor aí a estrutura, né? Então eu tenho uma água para cá, uma água para lá e assim por diante. Percebam que, né, olha só, os elementos chamados de água, né? Isso aqui está caindo para cá e para lá. Aqui a gente já consegue visualizar a cumieira, como a gente já falou, o espigão, a própria água, né? Cumieira aqui também, né? E aqui aquele elemento que eu falei para vocês, ou rincão ou água furtada. Aqui está denominando como rincão, né? Mas também como água furtada. Tem um rincão aqui, tem um outro rincão lá do outro lado. Esse elemento aqui, como a gente falou, é o quê? É o oitão, ou é em pena, aquele telhado, esse fechamento aqui nessa região. Tá? Esse é o elemento que vai fazer, às vezes, tá? Como eu citei na figura anterior lá de oitão ou empeno. E alguns tipos, né, algumas classificações para esses tipos de telhado, em função principalmente pela sua forma. Tá? Então, principalmente em função da forma, nós temos aí essa condição. Então, por exemplo, com formas bastante usuais ou formas elementares, né, a gente chama de elementar ou usual, né, comum, os telhados de uma água ou de duas águas são os mais simples, né, são os mais comuns. A gente for pensar aí, basicamente, né, fazer uma brincadeira, são os telhados de engenheiros, né? Eles adoram fazer, eles, no caso, eu também, né? Adoramos trabalhar aí no contexto de elementos com menos recortes, né? A gente tem que lembrar que quanto menos recortes nós tivermos no telhado, mais barato esse telhado vai ser, e além disso, menos chance de ter problema de vazamento, né? Porque se eu tenho um telhado com vários recortes, né? Estou chamando de recorte essa mudança de direção, né? Então, bastante espigão, bastante rincão, e assim por diante. Então, consequentemente, a chance de se ter um problema é maior, né? Um problema, no caso, de vazamento mesmo, ou até mesmo se fosse um telhado com bastante calha em volta, até por questão de entupimento de calha e etc. Ok? Alguns ainda formatos elementares, formas mais comuns, porém já com mais águas, né? Então, telhado de 4 águas, seja do tipo retangular ou do tipo mais quadrado, que é também denominado aí de pavilhão. Aquele cônico, né? Onde você tem uma região central aqui, uma cumieira só um cume aqui e o resto vai caindo. Com telhas, isso é menos usual de se praticar, né? De se ter essa condição menos comum de se ter esta condição, mas pode acontecer também, aí vai depender da situação, ok? E os outros tipos de telhados aqui que também são em função da própria edificação, né, do formato geométrico da edificação, a gente acaba tendo uma situação desse tipo. Aqui faltou uma linha, olha só, uma linha exatamente nesse ponto aqui, ó. A gente vai ver por quê. Tá? Esse elemento aqui que
que eu acabei de complementar, é exatamente o rincão ou a água furtada, né? Faltava nesse ponto aqui uma água furtada. É chamado telhado misto ou composto porque são várias águas em várias direções e assim por diante. São esses telhados que eu citei para vocês que, no geral, acabam tendo maiores chances de se ter problemas com relação a vazamentos, etc., por conta do excesso de elementos. Né? A chance de dar problema é muito maior do que num telhado com menos elementos. Okay? Mas depende muito da forma geométrica da edificação. Né? E alguns telhados já com formas especiais. Então, um telhado tipo lanternim, aquele que vai permitir uma troca de ventilação, né, ou melhor, vai permitir uma ventilação, uma troca de ar entre os ambientes, no caso do ambiente interno aqui e o externo, bastante comum em galpão, seja galpão industrial. Eu já vi mercados construídos desse tipo também, tá? Mas a ideia é justamente fazer a troca da ventilação e, consequentemente, diminuir a temperatura, melhorar o conforto térmico interno. Então, muito usada em aviários, indústrias, possibilitando melhor e mais rápida renovação do ar. Tá? Bastante indústria, principalmente aquelas que trabalham com produção, com alguma produção a quente aqui embaixo, internamente, então utilizam desse tipo de telhado para fazer com que essa troca ela possa ser otimizada, né? Se a gente for pensar, lembrar, né, aquela questão que o ar quente ele sobe, né? E aí o ar frio ele desce, o ar frio é mais denso, então automaticamente o ar quente produzido aqui nessa região interna ele tende a sair naturalmente por conta dessa condição, né? O ar frio é mais denso, vai ficar mais para baixo, o ar quente tende a sair, melhorando o conforto do ambiente. Tá bom? Um outro tipo aqui que a gente tem, telhado muito comum na América do Norte, permitindo aproveitar o vão do telhado como depósito. Então, aqui, por exemplo, se a gente tem, seja um mezanino ou uma própria uma estrutura mesmo, dá para se aproveitar esse telhado de uma maneira melhor, de forma que você ganhe altura livre aqui, né? Se ganha um pouco mais de altura nessa condição. Claro que está falando do depósito de feno, mas em ambientes rurais, né? Se eu tivesse só o telhado aqui produzido de uma certa forma, teria um pouco menos de aproveitamento desse elemento, né? Se ele fosse totalmente plano aqui, né? Então, nesse caso, o complemento seria um pouco menor, inclusive, muito provavelmente até a angulação dele poderia ser menor aqui, né? A angulação, no caso, a inclinação, eu quis dizer, né? Telhado tipo shed, bastante comum também em indústria, e já vi também em supermercados, né? Bastante supermercados utilizam desse recurso pelos mesmos motivos, que é a questão da renovação de ar e também a possibilidade de entrada de iluminação natural. Né? Então, geralmente, esse elemento lateral aqui ele é um elemento vazado, aberto para essa saída do ar quente e também vazado que muitas vezes permite essa entrada de iluminação. Depende também do elemento que vai ser utilizado aqui. Muitas vezes são elementos, até mesmo telhas incolores, né, telhas transparentes, que facilitam a entrada de iluminação, facilitam a entrada de iluminação natural praticamente por esses pontos. Tá? Mas telhado tipo shed já entra no formato especial, assim como o lanterna, por exemplo. Mas percebam que são mais utilizados em indústrias, fábricas, galpões, etc. Mas para residências isso não é comum. As bitolas mais comuns para a produção de elementos. Então, produção de caibros e ripos, lembra que eu comentei com vocês que os caibros se aproximam de uma seção um pouco mais quadrada, então não são tão retangulares, olha só, 5 por 6, 5 por 7, 6 por 8, então são elementos mais próximos de um quadrado do que um retângulo especificamente. Diferente, por exemplo, das vigas que a gente vai ver na sequência que formam aí as tesouras. 6 por 12, 6 por 16, então são elementos bem mais retangulares. E no caso das ripas, já ao contrário, né? As ripas
a gente tem aqui elementos bem mais finos, justamente pelo fato de você ter a composição de ser um elemento bem menor, né? As vigas são muito mais volumosas, as seções bem maiores, e assim vão ser aquelas menores, porque é aquelas que vão estar fazendo a parte da trama, igual a gente viu nas figuras anteriormente. Essas bitolas, né, ou tamanhos, né, bitolas seria a forma como nós chamamos aí as seções, né? Então, para seções diferentes, para bitolas diferentes dessas usuais, no geral, a gente acaba tendo preços também um pouco diferenciados, ou seja, até mais caros. Se você vai comprar estrutura, madeiramento para telhado, o ideal é que você compre madeiramento em tamanhos padrões, porque acabam sendo barateados os custos. Tá? Se você quiser tamanhos especiais, isso vai gerar um problema maior no sentido de que o custo tende a ser maior. Né? Geralmente a madeireira não vai ter lá a pronta entrega, vai ter que produzir, e com isso acaba tendo um custo um pouco maior. Ok? Com relação à tesoura, os elementos que nós temos, então, por exemplo, a diagonal, tirante. Então, tirantes são os elementos aqui que estão na vertical. Diagonal já está no nome, né? São os elementos diagonais, ajudam nos travamentos. Essa região superior aqui seria a perna, ou também pena, mas bastante usada aí de perna em pena. E olha só, esse elemento aqui é o que vai fazer a ligação dos componentes, o estribo. Então, pessoal, aqui a gente tem também outros componentes que nas figuras adiante a gente vai conseguir visualizar. Atenção aqui para o flechal. O que é o flechal? É esse apoio aqui, tá vendo? Esse apoio aqui. É o elemento que vai ficar em cima, geralmente, da alvenaria, para apoiar a tesoura. Então, aqui desse lado aqui, né? É o flechal. Um elemento que geralmente é de madeira mesmo, ele vai ser um elemento que vai ser utilizado para apoiar a estrutura da madeira, do telhado, a tesoura, por exemplo. Ok? O estribo, esse elemento aqui que vai fazer a ligação, no caso, em ferro, né, em material metálico, tá? Ferro, no caso desse aço, né? Então, elemento metálico que vai fazer a ligação entre todos esses componentes. Ok? Então, perna em pena, pendural é aquele central, aquele do meio. Por que pendural? Né? Porque ele vai fazer a função de pendurar, de suspender esse elemento central aqui, o vão todo, né? A linha, você tem o elemento horizontal aqui para vencer o vão, esse elemento horizontal para vencer o vão, aqui na região central ele tem um reforço que é esse pendural, vai fazer com que a estrutura como um todo tenha uma resistência maior, né? E os apoios, elementos de apoio, como eu citei, com relação ao flechal. Então, aqui na sequência, aqueles elementos, o pendural, como eu citei, tá? Diagonal, o pendural e diagonal. Linha é o elemento que faz toda aquela função de vencer o vão. Isso daqui são os componentes da tesoura e do telhado junto, tá, pessoal? Então, perceba que aqui a gente está falando só da tesoura e aqui já juntando todos os elementos, todos os componentes do telhado. Pendural, diagonal, empena e linha, que funcionam como o elemento da tesoura. Então, tá aqui. Empena, pendural, diagonal e linha. Nesse caso aqui, observe que não tem o tirante, tá? Se eu tivesse o elemento aqui na vertical, este seria o tirante, tá bom? Por que eu não tenho? Depende do vão, tá? Se são vãos maiores, eu tenho esse elemento aqui, que é o tirante. Vãos um pouco menores, não tem necessidade de se ter o tirante. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, não tem agora. Nessa figura eu destaco algo novo que nós não tínhamos visto, que é o chapuz. O que é o chapuz? É esse elemento que está bem aqui, ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Ele serve para travar. Como a empena é esse cara aqui de cima, tá? Ó. A perna ou empena, que nesse caso aqui está na cor cinza. Ela é inclinada, então, para que a terça possa ficar bem posicionada, sem deslizar, existe um elemento aqui que se chama chapuz. É esse carinha aqui, pequenininho aqui, tá vendo? Então, dá para ver lá do outro lado também, tá? Então, uma pecinha bem pequenininha que serve para
fazer o travamento da terça, tá? Onde a gente acaba tendo esse travamento para não deixar que essa terça acabe rotacionando, né? Por mais que seja um elemento parafusado, pregado, ela tende a girar por ela estar apoiada num elemento inclinado, que é a empena. Tá bom? Aqui a gente está falando de todos os componentes de um telhado, tá? Todos eles. Aqui fica até mais fácil visualizar. Ó, o chapuz aqui que eu citei. Ó. É esse cara aqui, que nesse caso que estou pintando de verde aqui agora, né? Depois eu apago aqui. Ó. Então, esse aqui é o chapuz que nós falamos anteriormente, tá bom? Esse cara que a gente já falou é o flechal, né? É o que vai apoiar a tesoura. Esse aqui é o flechal. E os demais elementos que nós já havíamos citados. Então, tirante, aquele central, que a gente só está vendo metade, né? E esse desenho aqui a gente poderia espelhar para o outro lado, que seria igual. O central é o pendural, e os que não são centrais são os tirantes. O de cima é empena, o de baixo é a linha, diagonais, aí as diagonais nós temos uma diagonal, outra diagonal, vai depender do caso. A ripa e o caibro fazendo a estrutura principal. Então, o caibro, aqueles mais quadrados, a ripa, aquele mais fino, que vai servir para travar a telha. No geral, o distanciamento entre uma ripa e outra é exatamente o tamanho da telha, tá? Então, aqui eu tenho o vão da telha, justamente para poder fazer o apoio dela. Aqui em cima, aquele elemento que nós falamos, que é a cunheira, né? O ponto mais alto, funcionando aí como elemento de vedação. Aqui por baixo que eu citei, que é bastante comum, bastante usual, se passar a manta, né? Então, essa manta ela pode ser, como nós vimos na outra figura, passada aqui por baixo, tá? Ou então passada exatamente o contrário, exatamente como um elemento por cima aqui, ó, ele vai sendo travado aqui, né? Nas ripas. Só tem que tomar cuidado, tem que deixar ele bem esticadinho, justamente porque se ele começa a ter um abaulamento, pode ter aquele empossamento de água que eu citei para vocês. Né? Se uma telha está trincada, uma telha está quebrada, pode escorrer a água, e aí, imagina só, né, essa telha aqui trincou, está quebrada. Aí a água desce aqui e vai escorrendo até chegar lá e cair. Mas se não tiver bem esticada, tiver um abaulamento, ela pode empoçar um pouco de água em determinada região, né? Então, para evitar esse tipo de situação, prefere-se utilizar a estrutura bem esticada e tudo mais. A estrutura da manta, no caso. Lembrando que geralmente essa manta também é material que auxilia no conforto térmico da situação, do componente como um todo. Ok? Então, os elementos que compõem a estrutura do telhado são exatamente esses elementos mais gerais, mais diversos aqui, como a gente está observando. Então, é importante ter o nome de cada elemento aí e saber a função de cada um deles. Aqui, nesse caso, a tesoura, que seria o elemento aqui inclinado, né? A tesoura, que vai lá para o outro lado também, ela é formada por diversos outros elementos, como a gente está vendo aqui. Então, claro que o nome principal, o complemento principal é a tesoura, mas é importante conhecer também os demais nomes aqui dos outros elementos. Ok, pessoal? Tudo bem? Com isso, a gente finaliza essa parte, essa etapa referente aos componentes do telhado, aos elementos que compõem o telhado. Ok? Desde a parte da cobertura, como também a parte da estrutura. Né? Nesse caso aqui, a gente está falando principalmente dando foco, pensando nela em madeira, mas se por acaso fosse uma estrutura metálica para compor o telhado, esses elementos basicamente possuem os mesmos nomes, tá, pessoal? Então, tesoura, caibro, as terças, esses elementos seriam em estrutura metálica, porém receberiam os mesmos nomes. Então é importante se conhecer os elementos de um telhado, independentemente do material que ele vai ser produzido. Tá? Independentemente se ele vai ser produzido em madeira ou em metálica, essa última imagem aqui a gente encerra essa etapa pertinente a componentes do telhado.